Hora de falar sobre economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. E hoje vamos conversar sobre algo que está preocupando muita gente: as incertezas quanto ao futuro da economia brasileira. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. A gente passou um pouco aí a erupção do vulcão, paralisação dos motoristas. Agora a gente entra na fase de analisar as consequências e contabilizar os danos. Ao mesmo tempo, lidamos com outras questões permanentes da economia do país, como as taxas de juros e a variação do dólar. O balanço inicial da paralisação dos motoristas é sombrio. No que diz respeito às consequências e danos, temos previsão de queda do produto interno bruto, causada pela queda do nível de produção de praticamente todos os setores da economia, queda da arrecadação dos impostos, porque esses impostos são cobrados sobre a produção e o consumo, aumento do déficit público por causa da queda da arrecadação de impostos e a queda dos investimentos por causa da falta de confiança no futuro econômico e político do país, André. Agora, Antônia, no que diz respeito à alta do dólar, que disparou na semana passada. Disparou mesmo e o Banco Central entrou vendendo dólar no mercado de câmbio, exatamente para evitar uma flutuação muito grande da moeda norte-americana. Na sexta-feira, o banco se comprometeu a vender esta semana contratos equivalentes a 25 bilhões de dólares no mercado futuro. A gente fala assim meio no geral, né? Hoje pela manhã foram ofertados 2 bilhões e 500 milhões de dólares nesses novos contratos. Agora, como é que acontecem essas vendas, Antônia? Como é uma venda que a gente diz no mercado futuro, essa é uma forma de dizer, porque esse é um contrato, essas vendas são feitas via contratos denominados tecnicamente de swaps. São contratos entre o Banco Central e empresas ou bancos ou investidores. Eles funcionam como uma aposta entre o Banco Central e esses aplicadores do mercado financeiro. O Banco Central se compromete a pagar a quem aceitar esse contrato o equivalente à avaliação do dólar em relação ao real no dia do acerto. E o comprador, por sua vez, se compromete a pagar ao Banco Central a variação da taxa Selic. Assim, se a variação da taxa Selic for maior do que a variação do dólar, o Banco Central ganha. E se a variação do dólar for maior do que a taxa Selic, o aplicador é quem ganha. Agora, como o Banco Central espera que esse mecanismo de swap impeça a alta do dólar? É que quando o Banco Central joga esse tipo de contrato, ele está dizendo para o mercado que ele tem condição de bancar. Porque o mercado financeiro, ele funciona um pouco como um cassino, vive de apostas. E às vezes esses grandes aplicadores fazem umas investidas pesadas contra o país, conhecidas como ataques especulativos. Na prática, o Banco Central está dizendo não vem não, que eu tenho dinheiro em caixa para manter a cotação do dólar em valores razoáveis. E hoje tem mesmo. As reservas cambiais brasileiras superam os 380 bilhões de dólares. Mas nós temos ainda, André, 2 outros fatores que têm a ver um pouco e que influenciam na economia. É o aumento da taxa de juros do governo norte-americano, ou seja, os juros internos nos Estados Unidos, que atrai os aplicadores que querem maiores garantias de ganho, e aqui internamente a incerteza com relação ao futuro do governo brasileiro. Porque a gente ainda tem um quadro de participantes muito indefinido. Além disso, os que já estão colocados como participantes não definiram ainda suas posições com relação à economia do país, André. Ou seja, o fator eleição, né? O fator eleição também conta. É isso aí, Antônia. Muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada, boa tarde.